Então, pessoal, surgiu mais uma questão aqui que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que também é importante. Surge a questão de assim, quantas reuniões nós temos no ano? Quanto dura? E muitas vezes, né, essas reuniões são assim, montadas sem um racional. Essa é uma pergunta que eu achei muito bem colocada, né? Assim, quantas reuniões tem? São 5, 10, né? Uma por mês, tá? E também é o seguinte, eu vou construindo a reunião à medida que as coisas vão acontecendo, ou existe algum tipo de calendário temático, temas que a gente tem que organizar ao longo, para a gente ter reuniões muito bem estruturadas. Então, eu acho que esse é um tema que é importante, que surgiu aqui, e eu queria então passar para o Richard, então, poder começar a responder. Legal, Celso. Essa pergunta realmente é muito interessante. Sempre nos perguntam isso. Por exemplo, numa pesquisa feita aí recentemente sobre as empresas de capital aberto do Brasil, que são em torno de 350 empresas, a média de reuniões por ano é de 7 reuniões. Mas, logicamente que existem empresas de uma maturidade ainda não tão grande que realizam 12 reuniões por ano. Então, o que a gente tem visto, né, empresas que estão estruturando o seu conselho, estão começando o seu conselho, ou já estão aí com 2, 3, 4 anos de andamento, tem 12 reuniões por ano, ou seja, uma reunião por mês. Mas eu acredito que com o tempo, isso já a própria maturidade da empresa vai demonstrar, que você pode ter, por exemplo, 10 reuniões por ano. Eu gosto de ter 10 reuniões por ano, não fazendo reunião em janeiro e em julho, porque são meses de férias, sempre tem um conselheiro, um diretor, um executivo que está de férias, e em 10 reuniões por ano a gente tem como tratar todos os assuntos que têm realmente ligação com o conselho. E aí outra pergunta que surge também, Celso, qual é o tempo de uma reunião? Então, eu sempre digo que reunião de meio-dia é pouco e de dia inteiro é muito. Então, algo entre 5, 6 horas de reunião, e logicamente tendo horários para um cafezinho da governança no meio de cada período e também o almoço, sem contar isso dentro das 5, 6 horas de reunião, é o ideal. E aí, você ter, né, se cada assunto, na média, você leva 1 hora para discutir, porque os assuntos, né, pela minha experiência e a do Celso, levam aí de 45 minutos a 1h15, 1h20. Então, estamos falando aí de uma média de 1 hora por assunto. E se você tem uma reunião de 5 a 6 horas, então são 5, 6 assuntos. E esses 5, 6 assuntos têm que ser assuntos realmente, como nós já dissemos no outro cafezinho da governança, divididos em espelho retrovisor, farol baixo e farol alto, e a grande maioria farol alto. Então, o tempo de discussão dessa reunião tem que estar também definido. Ou seja, a reunião começa às 9 horas, então das 9 às 10, assunto 1. Das 10 às 11, assunto 2. Aí 15 minutos para um cafezinho da governança. Aí das 11h15 a meio-dia 15, assunto 3. Aí para o almoço. Então, tem que ter horário de começo e fim, nem que no começo vocês não consigam ser disciplinados para manter isso, mas é uma forma de você ser mais efetivo, falar o suficiente e necessário e organizar a sua reunião de uma forma estruturada. Agora, tem outra dica também, e aí eu gosto muito da explanação do Celso sobre isso, sobre o que a gente chama de uma agenda temática. Celso, eu acho que bacana esse conceito que você sempre traz aí. Eu acho que, assim, termos reuniões ao longo do ano, como você colocou, né? 10 reuniões, né? Às vezes até 12, tá? Às vezes até 8, tá? Mas coisas dessa natureza, eu acho que a gente tem que organizar essas reuniões ao longo do ano. Tem momento que nós vamos ter que revisar o orçamento. Isso vai ser lá para novembro, ou outubro. Bacana. Tem momentos que nós vamos ter que aprovar basicamente todas as partes dos DF, todos os demonstrativos de resultado, das avaliações da auditoria. Quando é que nós vamos sentar com a auditoria para a gente dar a diretriz para a auditoria? Quando a auditoria vai retornar para a gente no conselho para reportar o que ele encontrou? Estes temas, né, de definir premissas para o orçamento, quando vai aprovar o orçamento, ou apresentar o orçamento, vai ser aprovado.
né? Quando a auditoria vai ser contratada, quando a auditoria vai reportar os seus primeiros resultados, né, para o conselho, quando é que nós vamos estar aprovando, tá, por exemplo, todos os demonstrativos financeiros que vão ser publicados, né, dar publicidade a eles, tá? Quando nós vamos avaliar os executivos, tá, na sua performance, né? Como é que nós vamos sentar, em que momento nós vamos sentar para pensar no farol alto, no plano estratégico, que vai dar diretrizes para o próprio orçamento. Então, cada um desses eventos que são importantes tem que ter uma certa programação. E aí o calendário temático é super importante, porque aí cada mês a gente teria um tema importante que tem uma razão de estar naquele mês, porque ele antecede outros eventos que vão acontecer nessa sequência. Então, esta preocupação de colocar isso na agenda é super importante, porque isso ajuda na construção, inclusive, da própria pauta, tá? Para a gente saber, olha, estes assuntos, tá, são assuntos que vieram do calendário, porque nós temos que fazer agora, porque se fizermos depois, vai ter outras implicações. Então, esta preocupação de um calendário temático é para ajudar a gente a organizar uma série de deliberações e decisões, tá, ao longo do próprio ano, para que a gente não seja atropelado pelos fatos ou não venhamos a esquecer alguns pontos, né? Não, e só complementando, né, a importância dessa agenda temática na formação das próximas pautas, mas também os executivos que vão ter que fazer apresentações no conselho sobre determinado assunto. Então, por exemplo, sobre a avaliação dos executivos, sobre uma pesquisa de clima organizacional que está sendo contratada para isso. Os executivos já se preparam com a antecedência necessária e já mandam material para o conselho, por exemplo, com 2 semanas de antecedência, para o conselheiro estudar, analisar e a gente não gastar tempo na reunião para apresentações, porque eu sou completamente contra apresentações no conselho, né? Eu fico desesperado quando começa uma sessão, o CEO espeta no computador ali da sala um pendrive e aparece ali 78 slides. Eu falei, não, como é que é possível isso? Nós temos 1 hora para discutir esse assunto e deliberar. E aí agora vai ter 78 slides, é impossível isso. Então, nas reuniões que eu participo, eu evito essa questão de apresentações. A gente pode mandar 200 slides antes da reunião, né, com antecedência necessária para a gente poder ler, estudar. No dia da reunião, que ele coloque 2 ou 3 slides só para dizer, olha, senhores, nós vamos entrar agora num determinado assunto, esse assunto aqui é isso, isso e aquilo, e vamos lá. 3 slides é suficiente. E aí a gente gasta tempo da reunião para discutir, para escutar o outro conselheiro, a opinião, os riscos que estão envolvidos, outras alternativas, e a gente ser mais eficiente. Não, eu acho que é super importante, né, esses pontos todos, essas dicas que você colocou. Pessoal, é isso aí. Então, assim, acompanhe a gente nas redes sociais, porque assim, a gente está lá, né, postando os nossos vídeos, tá? Os vídeos do Cafezinho da Governança, e tendo interesse, entre no nosso link, no nosso site e agende aí um bate-papo, tá? Que a gente está por aqui para poder ajudar vocês nessa jornada rumo à governança. Bacana? Legal, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.